Pessoal, hoje eu vou falar de um assunto que não é sobre conteúdo, mas é algo que vocês precisam pensar o tempo inteiro e seguir, que esse modelo é que vai levar vocês a passar nas particulares de medicina. Porque fazer as provas anteriores vai mudar completamente o nível de vocês e garantir a aprovação. Sem essa estratégia, fica muito, muito difícil. Começa a dar tudo errado, vocês perdem tempo, perdem foco. E essa estratégia, para mim, é a base, é o eixo central que tem que nortear todas as outras estratégias e programações ali de estudo ao longo do ano, tá? Então, eu vou seguindo aqui um cronograma que eu fiz, uma estrutura que eu fiz, para a gente comentar tudo que a gente vai precisar para que vocês entendam a importância disso, tá? Primeira coisa, muitos alunos acham que para passar em medicina precisa estudar muito, estudar mais, estudar o tempo inteiro, feito um maluco, e que só esse pessoal que vai passar. Isso já é um erro, um grande erro. Eu já vi muitos alunos cometendo esse erro e, infelizmente, não tendo sucesso, êxito ali naquele vestibular. Não só alunos, tá? Enquanto eu estava preparando aqui para vocês, eu estava lembrando também de colegas que já fizeram isso e é como se estivesse nadando para o lado errado. Imagina que você está no mar e está nadando simplesmente querendo chegar do outro lado sem pensar na maré, sem pensar nas ondas, para onde a onda está te levando, para onde você tem que chegar. Então tem várias coisas que você tem que pensar antes de começar a nadar. Então tem várias coisas que você tem que começar a pensar antes de começar a estudar, tá? Porque o vestibular é o destino que a gente quer. Qual que é o objetivo? Ganhar mais pontos nesse destino. Então, quando a gente chegar lá, quem ganhar mais pontos, quem fizer mais questões, vence a prova. É isso que a gente precisa saber. E se você estuda, mas não está observando esses pontos, como conquistar esses pontos, você está estudando errado, está perdendo tempo, está nadando para o lugar errado. E a prova anterior, as provas anteriores, é o que vão orientar o seu estudo e o seu planejamento, tá? Então, fiquem com isso na cabeça e vocês têm que, a partir de já, se tiver a oportunidade e encontrar esse vídeo, a partir de já, mudar esse pensamento. Eu vou explicar o porquê e o que vocês devem fazer, mas, gente, isso é fundamental. E tudo, ou muita coisa, nos leva a não seguir isso. E eu vou explicar quem não seguir e o que nos leva a não seguir vai fadar aí a perder muito tempo e não passar. Algo que nos leva a não seguir isso, não seguir um planejamento para conquistar mais pontos, não é para dominar a biologia, a química, a física, a matemática. Dominar a química, a física, a biologia e matemática, sim, vocês vão precisar estudar tudo, saber de todas as matérias, mas não dá tempo, é muito difícil. Muitos alunos que chegam nesse nível, eles vêm estudando desde lá a vida inteira. Então, ele já foi um bom aluno quando era pequenininho, aí veio aquela fase de adolescência ali no ensino fundamental, de quinto a nono, e ainda só tirava nota 10, então ele foi colhendo bagagem ao longo desses anos todos, no ensino médio só tirava 10, porque ele já vem com muita bagagem. Esse perfil de pessoas, pessoal, é 1%, é o menos, né? Às vezes numa turma não tem um exatamente assim. Vai ter o melhor lá, mas às vezes quando a gente compara com os outros, ele nem é tão... eu também não era assim, eu sempre fui bom aluno, estudioso, dedicado, muitas vezes estudei errado e fui aprendendo isso ao longo da vida, mas eu via muitos alunos muito melhores e mais dedicados do que eu quando eu era jovem. Então, o padrão é a gente não ser esse aluno super, super focado, 100% o tempo inteiro, que tem um prazer enorme. Tinha um aluno ano passado, chama João, né? Que não é mais meu aluno, e ele tinha prazer em estudar. A gente brincava com ele, quando era feriado ele ficava bravo, porque ele queria ir para a escola. É raro acontecer isso. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, mas, pô, um feriado, umas férias, eu não quero saber de nada, né? Então, esse perfil de aluno é raro, né? Eu estou pensando na gente que é normal, assim, padrãozão, tá bom? Quais que são erros comuns que vocês, como vestibulando, acaba cometendo ao longo do ano? Primeiro, ali, o aluno assiste a aula,
assiste. Faz um resumo, faz o que o professor manda de lista do cursinho ou do colégio, né? Se passou uma lista complementar, às vezes faz a lista, estou falando do aluno que está se dedicando, hein? Se passou mais conteúdo na próxima aula, vai fazer mais lista. Então, o aluno é levado a pensar que essa estrutura é a certa. Vou para a aula, assisto aula. Assisti aula, obedeço o que o professor fez. Amanhã eu vou ter mais aula, vou assistir aula. E hoje em dia, na minha época não era assim, os colégios estão com uma carga horária ainda maior, com aulas à tarde. Né? Então vocês passam o tempo inteiro, eu vou deixar um pedaço especial, espero falar nesse vídeo ainda, para falar sobre isso, vocês passam o tempo inteiro, assiste aula, faz exercício que o professor mandou na aula, assiste aula, faz exercício. E isso está errado, está muito errado. Vocês vão perder muito tempo se só fizerem isso, e a gente vai explicando exatamente o porquê disso, tá? Com base na minha experiência, vou dar alguns casos aqui e que mostro que vejo que cada vez mais esse modelo não é o melhor para quem quer passar no vestibular. É o melhor como instituição, colégio, como o MEC, né, o Ministério da Educação e Cultura, como o MEC estrutura o ensino padrão. Se a gente faz isso e obedece exatamente, a gente está seguindo o padrão e seguindo a manada, né? A boiada. E quando a gente faz isso, a gente vai ficar naquele padrão de nota dos alunos, que a maior parte, obviamente, no vestibular particular de medicina não passa. Isso é natural, não passar. Né? A maior parte, natural não, né? A maior parte não passa. Por quê? Porque seguiu a mesma estratégia que todo mundo segue, que é o que o colégio, o cursinho fala pra gente. Assista a aula, né? Quando contrata lá o colégio, o cursinho, assista a aula de segunda a sexta, às vezes sábado, de 7 horas da manhã até tantas horas da tarde, às vezes passa um pouquinho, passa menos. Toma essas listas, toma essas listas, toma essas listas. É isso. De todos os conteúdos, de todas as matérias. Eles vão fazer isso com vocês. E se vocês seguem fielmente isso, vocês vão estar indo para o caminho errado. É como, e eu tenho um exemplo aqui que eu gosto de usar bastante com os meninos aqui do prédio, né? Eu moro no prédio, tem quadra aqui, do meu apartamento eu vejo a quadra, e o que acontece? Os meninos jogam bola todos os dias tem moleque que fica lá na quadra o dia inteiro. Eu fazia isso também, quando era moleque, adorava jogar bola. Por que a gente não virou, não digo nem o Neymar, né? Por que a gente não virou um jogador profissional? O que será que faltou? O que esses caras fazem de diferente? É lógico que são melhores, mas escutem jogadores, ex-jogadores falando, ou jogadores falando. Quando a gente era pequeno, tinha um monte melhor que eu. O que o aluno fez, o que o jogador fez para virar profissional? Obviamente se dedicou muito, mas seguiu um caminho diferente dos outros, melhorando as características, melhorando o que ele era ruim, né? Uma vez eu vi uma matéria do Pelé, do Pelé, e ele falando que ele chutava bem com uma perna. E aí o pai dele falou, agora começa a chutar bem com a outra. E aí ele começou a treinar a outra. E depois de um tempo ele virou ambidestro, né? Ele chutava bem com as duas pernas. Por quê? Porque ele detectou onde ele estava errando e aperfeiçoou. Os meninos que jogam bola, como eu jogava, como joga aqui no prédio, em todo canto, ficam só chutando a bola, sem um foco para aprender. Tá bom, o objetivo é lúdico, o objetivo é a brincadeira, né? Alguns querem treinar e tudo mais, mas se eles querem melhorar, eles têm que, num momento ali, é lógico que vamos tirar a brincadeira de lado, no momento, ver e enxergar ali o que precisa ser melhorado. Eu era ruim na resistência física, então eu cansava. Nunca foi muito rápido, mas tinha facilidade, sei lá se eu também tinha muita habilidade também, mas se eu tivesse tido uma estrutura, uma visão ali, um pensamento de melhorar esses pontos, se eu fosse um bom jogador, me dedicado e melhorasse isso iria me levar num nível muito maior. É a mesma coisa, gente. Quem faz esporte passa por isso, né? Qualquer parte da vida que a gente queira melhorar, a gente tem que passar por isso. Então, enxergar o que a gente é bom, enxergar o que a gente não é tão bom,
melhorar esse que a gente não é tão bom e ir melhorando também o que a gente é bom. Fazer as provas, né? Então eu fugi bastante, mas vou voltar. Fazer as provas anteriores é exatamente isso. Porque eu faço a prova, enxergo que eu estou acertando, enxergo que eu estou errando, e a partir disso eu consigo aperfeiçoar, tá? E a partir da prova anterior, eu consigo ver o que está sendo pedido, onde eu preciso melhorar. E vocês simplesmente, muitos, né, tô torcendo que não mais, fazem isso. Porque o colégio, o cursinho, não vai fazer muito isso por vocês, principalmente, é que eu estou falando, principalmente para quem quer particular de medicina. Se você está num cursinho, às vezes o cursinho pode fazer um pouco isso, de forma padrãozão para todo mundo, para o Enem, para uma USP, Unicamp, Unesp, para os grandes vestibulares. Mas também vai fazer isso para o grupo inteiro. Não vai fazer direcionado para você. Porque às vezes você está precisando de matemática e o coleguinha do lado está precisando de química e o outro está precisando de filosofia. O cursinho não vai parar para fazer isso. Quem tem que fazer esse planejamento, essa estratégia, são vocês. Você que vai entender e saber analisar qual estratégia. Agora, voltando para cá, né, para o meu curso. No meu curso eu faço isso com os alunos. Eu enxergo junto com eles quais são as dificuldades, o que eles precisam melhorar, e de algumas dificuldades que eles não precisam melhorar. Por quê? Porque não cai na prova. E aí a gente aponta e vai montando a estrutura particular, né, particularizada, personalizada de estudo. Se vocês não fizerem isso, fica muito difícil. Deixa eu voltar também, que desfocou. Fica muito difícil vocês evoluírem, tá? Então, fugir desse padrão, cursinho, exercício, aula, ver todo o conteúdo, é fundamental para quem quer passar com menos esforço, né? Para quem quer ter maior chance de passar ainda com menos esforço, passar ainda com menos desgaste emocional, porque vai ser desgastante um ano de estudo. Quem está aí, né, o vídeo fica ao longo do ano inteiro, então pode ser em qualquer momento que vocês estão assistindo, é desgastante, lógico que é. Então a gente tem que pensar, quanto mais a gente pensa, menos esforço a gente faz, pensar para se tornar menos desgastante, tá? Além disso, né, ainda mais, a prova anterior que você faça, ela vai te dar, então, exatamente o diagnóstico que você está precisando. Sabendo disso, você vai traçar o que você precisa, onde que você está errando e por que está errando. Vou dar um exemplo. Muitas vezes os alunos me procuram e falam, professor, não sei nada de cálculo químico, não estou conseguindo fazer nada de termoquímica, conteúdos da química que exigem contas, que exigem uma matemática básica. E aí, quando eu vou analisar, o aluno interpretou o exercício certo e errou uma vírgula, um ponto no meio da questão e deu um gabarito totalmente errado, uma alternativa totalmente errada. Então, qual que é o problema do aluno aqui, que veio me falar que não sabe nada de cálculo químico? O problema do aluno é que ele está errando na matemática básica. Sabe o que eu faço com esse aluno? Eu passo exercício de 7º ano para ele, 8º ano do ensino fundamental. Porque às vezes o problema dele é potência, às vezes é raiz, às vezes é multiplicação. Já encontrei casos de tabuada. O aluno errou tabuada e não errou porque foi um esquecimento. Falta de atenção, porque às vezes é falta de atenção. Então a gente vê um aluno que nunca erra aquela conta e errou ali. Errou ali, não chegou na alternativa da química, dos cálculos químicos. O que ele acha? Que não sabe cálculos químicos. Então, quando vocês estudarem a prova, faça uma prova e veja o que errou. Aprenda esse erro. Aí você vai detectar exatamente se é um erro realmente de conteúdo, precisa voltar um pouco atrás nos conceitos e melhorar. Se é uma falha de interpretação, por exemplo, você pode ter lido errado e interpretado errado. Isso é importante e é muito importante, né? Uma falha às vezes também de estratégia, que a gente precisa pensar mais para o final, de dedicar muito tempo numa questão
que às vezes já é muito difícil para você, mas isso é mais quando a gente está mais perto da prova, então precisa pensar na estratégia de tempo de prova, se aquela questão vale aquela dedicação toda, mas deixa para depois. Falha de atenção. Gente, atenção mata um monte de questão. Você tem que fazer uma prova com muita atenção. Os simulados que vocês forem fazer, as provas anteriores, o mais concentrado possível. Se tiver num ambiente caseiro, né, em casa, tenta fazer o mais silêncio possível, manter o foco, tira o celular completamente, tire o celular do ambiente da sala. Se for fazer no colégio, no cursinho, é bom também, porque olha o tanto de distração que tem o colega, tem a pessoa que você está paquerando, tem o barulho do professor lá na frente, tem o professor que você acha que está te olhando para ver, você fica preocupado e já ficando com medo que, será que o professor está achando que eu estou colando? Então, tudo isso vai fazer parte da vida real lá no momento da prova. Isso também precisa ser treinado, isso também precisa ser pensado se vocês estão emocionalmente muito desatentos, por exemplo, tá? E o emocional, será que eu tive vários alunos que ficam muito nervosos? Então, você sabe que ele sabe o conteúdo ali, porque fez exercício, porque já te questionou com perguntas muito interessantes, num nível muito alto, aí você passa uma questão fácil, a pessoa erra. Por que que erra? Pode ser uma questão emocional. Ficou tão nervoso que travou. Não enxergou que era aquilo que ele fez sem pressão, na maior naturalidade. Então, tudo isso, a gente só vai perceber fazendo a prova anterior. Você só vai encontrar ali quais são os pontos que você precisa melhorar, se é conteúdo, se é matemática, se é interpretação, qual conteúdo é, fazendo as provas anteriores. Então, isso precisa ser feito. O meu ideal, tá, seria que os alunos fizessem todas as provas daqueles vestibulares que eles querem. Se você quer um determinado vestibular, faça todas as provas que tiver disponível. Ah, tem umas muito antigas, dá para negociar aí, né? Que muda muito. Mas pelo menos, se tiver 10, 20 provas dos últimos 20 anos, pode fazer. Vezes 60, já são 1.200 questões que o seu vestibular pede. É raro até ter 20 provas. Muitas das particulares têm 10, 15 provas disponíveis. A prova que é para medicina, às vezes a prova que são para os outros cursos, mas vai ser muito parecido com a medicina, e isso precisa ser pensado se vale a pena fazer ou não. Então, quanto mais provas vocês fizerem, melhor. E só fazer a prova por fazer? Claro que não. Essas provas precisam ser analisadas posteriormente. Então, o aluno fez a prova, marcou qual foi o seu rendimento, quantas que acertou, quantas que errou, quais errou. Eu falo muito, não chute, a gente não está fazendo simulados e provas anteriores para tirar nota 10, para passar. A gente está fazendo as provas anteriores para melhorar o que a gente já sabe, detectar o que a gente ainda está errando e evoluir. Então, se eu chuto uma questão e por acaso acerto lá no gabarito, eu vou ter a falsa impressão que eu sei aquele conteúdo, tá? Então, quando estiverem fazendo simulados, provas anteriores, né? Provas anteriores e simulados eu misturo porque eu acho praticamente o mesmo objetivo. A prova anterior mais importante, o simulado dependendo, se ele for direcionado, tá? Se for um simulado, consegui um monte de simulado aqui, vou fazer, mas eu quero fazer uma faculdade particular. Não faça, porque esses simulados podem ser com foco no Enem, pode ser com foco em outro, e vai ser geralmente com foco em outro vestibular, e você só vai perder tempo. Simplesmente assim, só vai perder tempo, tá? Quando, quando você detectar, entender quais são esses pontos que você está errando, aí sim que vai abrir um caminho. Você vai falar, putz, não acredito que eu não sabia isso. Não acredito que vai cair. Então, é esse o caminho que vai fazê-los planejar os próximos passos. Se a gente descobre qual é o problema, sabendo quais são os erros, a gente tem como resolver. Se a gente nem descobre, não tem como resolver. E eu vejo alunos fazendo, não percebendo qual que é esse erro durante um ano inteiro. Eu tive alunos, né, o ano passado, por exemplo, eu tive alunos que repetiram
o mesmo processo o ano inteiro. Estudar muito, com muita dedicação, estudando muitos conteúdos, tudo que o colégio, o cursinho passava. Eram 2 alunos que me marcaram muito o ano passado. Um no colégio, um no cursinho, fazendo absolutamente tudo. Assim, o tempo de dedicação foi absurdo. E esses 2 alunos não conseguiram passar no vestibular da medicina particular que eles queriam. 2 alunos muito bons, alunas. Por quê? Porque fizeram a mesma coisa, mesmo eu avisando o ano inteiro. E eu não tinha como, além de avisar, fazer outra coisa. Porque eu não tenho como entrar no caso dos meus alunos, eu não tenho como entrar na casa, na cabeça e forçar e obrigar. A partir de agora você vai fazer isso. Um outro aluno que vem me procurar, eu vou injetando isso na cabeça deles. Mas se não vem me procurar, só me conta e eu alerto aqui, alerto ali, falo não faz isso, faz aquilo. Mas toda a estrutura leva para outro caminho. Toda a estrutura de colégio, do cursinho, com aula, muito exercício, aula boa, muito exercício bom, mas nada focado para a gente. De que adianta? Vou pegar um exemplo, pode ser viagem aqui, mas vai. De que adianta eu sou um jogador do meu time e cobro falta e tô treinando falta para bater falta ali no meu time, né? E treino muito. Só que tem 3 jogadores que são os queridinhos, os melhores em bater falta. Lógico que eu posso melhorar, tá? É por isso que vai ficar meio bobo, mas foi o que veio na cabeça aqui agora. Que adianta eu ficar treinando falta? Se os 3 já são melhores do que eu, já estão na frente lá, porque tem mais moral com o time, com o técnico, vou perder tempo. É lógico que a maré pode mudar, esses 3 podem ir embora, eu vou melhorar. Mas é outro pensamento, é mais longo prazo. A gente nem tem tanto prazo assim, né? Então, de que adianta eu seguir o colégio e o cursinho e assistir aula e fazer todos os exercícios, né? Tô tentando fazer uma comparação com isso. Se o meu caminho, o que eu preciso melhorar é outra coisa. Que o colégio e o cursinho às vezes nem sabe. Porque o colégio e o cursinho trabalha de forma geral, com todos os alunos, para todos os vestibulares. Então tem que ver todo o conteúdo. Cada um de vocês, você está querendo fazer uma prova, 2, 3, quem muito, 3, 4, 5, mas tem uma principal. Todos vocês têm uma principal. Mais perto de casa, que seu pai e sua mãe já cursaram lá, tem muitos alunos que são assim. Ah, meu pai e minha mãe fez faculdade tal, particular, né, aqui no interior de São Paulo tem bastante faculdade boa, no Brasil inteiro tem bastante faculdade boa, e eu quero fazer lá também. Pronto, então ali é a sua principal. Vamos entender o que você precisa para aquela prova, tá? Com isso, entendendo isso, a gente elimina várias coisas também. Elimina um estudo que nunca vai terminar, né? Esse estudo infinito de matérias, conteúdos. Só a biologia, pessoal, é infinita. Todo dia eu pego questão, falo, meu Deus, essa questão eu nunca pensei na vida, essa questão, né? Lógico que usando as bases da biologia a gente consegue entender, mas é uma pesquisa nova, é uma novidade, é algo que trouxe ali um olhar diferente. Todo dia eu pego questão assim, todos os dias, sei lá quantos anos que eu dou aula, 20 anos, 20 anos que eu dou aula, tava tentando fazer as contas, que não tinha parado, mas 20 anos, 21 anos que eu dou aula. Então, não tem como, é um estudo infinito. Se a gente não sabe o que selecionar ali, a gente vai se perder, porque não tem fim. Fazendo provas anteriores e analisando isso, a gente também vai ter uma sensação, uma compreensão que eu acho importantíssima, que é eliminar a sensação de que não está saindo do lugar. Por que isso? Porque se a gente estuda, não fica se testando, né? Hora ou outra, vai se testando, uma vez por semana, todo sábado, pega uma prova e faz um simulado. Pega uma prova e faz um simulado, pega o sábado e faz a prova anterior, ou faz um simulado direcionado para aquela sua prova, caso tenha, né? Faça a prova. E aí, hoje, no começo do ano, você vai saber, falar, putz, só acertei menos de 50%, o que acontece com muitos alunos, tá? Muitos, que passam no final do ano. Quem faz a prova no começo do ano
como a prova anterior como teste, ou faz como treineiro no ano anterior ali, acerta muitos, 50%. Fala, caramba, como é que eu vou chegar nos 75%, 80% que eu tenho que fazer para passar? Só ter estratégia. Só que aí, tendo estratégia certa, daqui um mês, você não vai acertar 50%, você vai acertar 55%. Aí mais um pouquinho, você vai acertar 60%. E aí você vai vendo essa evolução. E aí você olha lá atrás e fala, pô, fiz a coisa certa, tô no caminho certo, falta muitos meses, provavelmente eu cheguei onde eu quero chegar. Então a gente tem essa sensação que está se movendo. Se a gente não se testa, a gente não sabe. Se a gente não joga, você treina, 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 treina e não joga, como é que você vai saber que você é melhor, que você está melhorando? Você tem uma percepção ali sua, você está sabendo, mas será que você está treinando para jogar e ganhar? Ou não? Será que eu, que não vou bater a falta, tô treinando falta, treinando, 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 será que eu vou ajudar o meu time, já que tem 3 na minha frente que vão bater falta? Não. Eu que falei que eu sou ruim de cardio, né, de resistência, o que que eu teria que treinar para ajudar meu time a ganhar? Treinar resistência. É isso. Ah, não, eu sou ruim de dominar a bola. Tem que treinar a dominar a bola, tá? Então eu preciso perceber isso. E aí sim, pô, tô vendo que eu era ruim de dominar a bola. Eu corria 10 quilômetros, agora eu tô correndo 15, sem cansar. Então eu percebo que eu tô saindo do lugar e saindo do lugar para um ponto que eu precisava chegar. Então, percebendo o que eu tô errando, eu corrijo esses erros para, pô, se eu estava errando questões daquela minha prova, do vestibular, e agora eu não tô mais, significa que eu tô mais perto que essa novidade que vai ser a próxima prova, eu esteja mais preparado. Então isso vocês precisam entender, tá? Anotei um monte de outras coisas aqui, vamos até pular algumas coisas que eu falei. Então, para isso, né, destacando aqui, que eu tinha anotado, a função da prova anterior não é treinar, não é fazer a prova no primeiro momento para conseguir mais pontos. A função da prova anterior é treinar e detectar onde está errando para conseguir usar de recurso para o planejamento próximo futuro. Porque se eu vejo e faço a prova lá e fui mal em exercícios específicos da matemática, mas estou indo super bem na biologia, o que eu faço? Remodelo ali, planejo os meus próximos estudos para corrigir esses erros, então eu tenho que dedicar mais tempo à matemática do que à biologia. Ah, mas a biologia vale mais ponto. Então eu tenho que, né, a matemática vale menos ponto. Então eu vou dedicar um pouco mais de tempo para matemática agora, vou deixar um pouquinho a biologia para trás, mas eu não posso esquecer que a biologia vale mais ponto. Então na semana que vem eu tenho que replanejar de novo. Então, o meu planejamento estratégico, ele tem que ser fluido, ele tem que ir mudando ao longo do ano, ao longo das semanas, para ir atendendo e eu ir resolvendo meus problemas, e vou resolvendo meus problemas de acordo com o que a prova me exige, para chegar no nível mais alto, tá? Sem isso, vocês vão perder tempo, tá? Que aí é um outro vídeo que eu já gravei, vou gravar de novo depois também, que é um outro raciocínio. Esse planejamento fechado não dá certo. A gente tem que ir mexendo nisso o tempo inteiro. E quanto mais vocês percebem isso, melhor para vocês, tá? Uma coisa que eu falo muito. Tá vazando aqui. Uma coisa que eu falo muito. Usando muito. A água. Ah, foi. Só molhei um pouco. Uma coisa que eu falo muito é sobre refazer, né? Que seria o caderno de erros. Então tá, fiz a prova. Errei algumas questões, um monte. Algumas questões eu acertei, mas sabe que eu não acertei com tanta convicção? Porque eu coloquei essa alternativa, mas aquela outra ficou na minha cabeça que eu quase marquei. Marca aquela questão também, que é o caderno de erros. É vocês armazenarem num caderno tudo que vocês estão errando e tudo que precisa ser melhorado.
Então, quando eu, tanto as questões erradas, quanto aquelas que eu quase errei, estava na dúvida, que eu preciso rever, essas questões vocês guardam e tenta fazer daqui 10 dias, 15 dias. Pega. Ah, mas eu vi, João, né? Eu vi você corrigindo, eu vi outro professor corrigindo e entendi na hora. Tudo bem. Faça de novo. Sabe o que vai acontecer? Você vai cometer o mesmo erro. O mesmo. Passei muito por isso já. História, eu lembro em história. Você achava que aquele conceito, aquela pergunta era a resposta C, daqui 15 dias você estudou, viu que era a resposta A. Daqui 15 dias você pegava a questão e marcava C. Por quê? Porque aquele conceito não mudou na minha cabeça. Eu continuava com aquele conceito errado. E para largar o conceito errado é difícil. Às vezes a gente não larga. Caramba, eu ainda acho que é C e é A. Aí você vai errar. Aí você vai estudar mais um pouco. Vai organizar e falar, então preciso rever esse assunto. Aí vai, eu lembro muito desses conflitos que tinham, conflitos, não lembro como chama, conflitos emancipatórios, acho, né? Revolta dos malês, revolta não sei o quê. Eu lembro que eu errava essas coisas. Quando era um, outro, quando era de um grupo, do outro, onde era no estado, eu lembro que eu errava. E aí sempre marcava. Aí o que eu precisava fazer? Voltar no conceito, lá no livro, ler, talvez fazer outros exercícios para minha cabeça tirar esse conceito errado, e aí daqui outros 15 dias, olhava a questão de novo, e falava, putz, era A mesmo, ó. Eu tava viajando, como é que eu tava marcando essa daqui? A C, D, né? Falei C, acho. Como é que eu tava marcando a C? Não tem nada a ver, porque esse conflito era dessa galera aqui, por conta desse motivo. E aqui tá do outro motivo, que era do outro conflito. Tudo bem? Então, quando a gente revê em blocos de 10, 15 dias, mas tem que deixar isso muito claro, né? Você tem que deixar isso muito preparado num caderno, na frente de vocês, programado, isso tem que ser planejado e programado para daqui 10 dias, 15 dias, eu vou pegar aquela mesma questão e vou ver se eu aprendi. Por mais que naquele dia que eu vi que errei, eu estudei em cima dela, eu assisti aula, eu li texto, mas pode ser que o conceito não tenha desfeito na minha cabeça. Eu continue com o conceito errado. Então precisa fazer isso. E aí a gente evolui. Evolui uma questãozinha aqui sobre revolta dos malês num dia, evolui uma coisinha de cálculos químicos na outra, melhora o conceito de citologia na outra, e pouquinho assim, gente, pum, resolvendo esses pontos que aí agora vocês sabem que cai, sabem que ainda não está bom, vai atrás de corrigir, vai melhorando. Sabe que cai, sabe que não tá bom, corrige, vai melhorando. Isso sendo repetido durante 10 meses, 8 meses para algumas provas, 9 meses para outras provas, o caminho para o sucesso fica muito mais perto, tá? Então, pensem isso. Prova anterior não é uma revisão. A prova anterior não é um treino final. A prova anterior não é um simulado aleatório. Ela é que vai orientar, ela que é o seu GPS para o seu estudo, para você entender sobre você e o que você precisa fazer para chegar no objetivo, que é conseguir mais pontos. Se sem a prova, sem as provas anteriores, a gente vai evoluir pouco. Você vai evoluir pouco. E hoje a gente tem as provas anteriores em mãos de praticamente todos os vestibulares. Sem isso, a evolução é muito mais lenta. Com a prova, a gente consegue evoluir de uma forma potencialmente maior. Se você quer aprender como estudar, aqui no meu canal, nas minhas redes, eu falo muito como estudar e ajudo os alunos a conquistarem os seus objetivos no final do ano, que é passar nas particulares de medicina, particulares concorridas, e que muitos alunos ficam de fora por adotar a estratégia errada. Então, se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo, dá o famoso like, curta, mas siga também, porque sempre vai ter vídeo novo sobre planejamento de estudo e conteúdo de biologia e química para vocês.